E na sequência do balanço do trabalho realizado pelas câmaras de coordenação e revisão do MPF, hoje é a vez da segunda Câmara. Veja como ela atua e qual é o saldo das atividades deste ano. A segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal trata de assuntos criminais, excluídos os de competência da 5ª e da 7ª Câmaras e os casos de atribuição do Procurador-Geral da República e do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Temas como trabalho escravo e tráfico de pessoas são analisados pela segunda Câmara. O coordenador da segunda Câmara de Coordenação e Revisão vai fazer um balanço da atuação desse órgão do MPF em 2014. O Dr. José Bonifácio vai falar também das expectativas para o ano que vem. Dr. Bonifácio, o balanço é positivo a respeito das atividades realizadas pela segunda Câmara neste ano? O balanço é muito positivo esse ano. A segunda Câmara passou por umas adaptações esse ano, tendo em vista a modificação da composição e da competência das câmaras, determinada no primeiro semestre desse ano pelo Conselho Superior. E aí, como consequência, foram criadas a 5ª e a 7ª Câmara, e algumas competências que eram da segunda Câmara foram para a 5ª e foram para a 7ª Câmara. A segunda Câmara, digamos assim, é a Câmara comum de toda a matéria criminal do Ministério Público Federal. O volume é muito grande. Segundo alguns dados estatísticos que nós levantamos recentemente, nos últimos 2 anos, a segunda Câmara examinou mais de 20 mil casos nos últimos 2 anos, tá? De investigações e de inquéritos em que foram homologados arquivamentos ou declinada a competência. Mas também, num primeiro olhar, nós verificamos um elevado grau de afinação dos procuradores da primeira instância com a Câmara. 90% dos casos do que os procuradores propõem em matéria de persecução penal em termos de arquivamento ou declínio de competência, a Câmara tem concordado. Quer dizer, isso mostra um grau de alinhamento muitíssimo elevado. E quais as iniciativas da segunda Câmara o senhor destacaria? Foi criado um grupo de trabalho para estudar formas de se combater o trabalho escravo no Brasil, em situações degradantes. E depois se criou o Grupo Móvel. Essa forma de atuar do Ministério Público, que está sendo sistematizada, ela traz vantagens, porque você não fica muito na dependência da ação policial ou da ação dos servidores administrativos para obter a prova do crime. Quer dizer, o próprio procurador está junto com a equipe, junto com a polícia, junto com os auditores, o comboio todo vai fazer a inspeção, o procurador da República ou os procuradores, eles estão juntos, eles participam da inspeção. Então ali eles já fotografam, já fazem anotações, já colhem depoimentos, já levantam as provas, e isso tende a dar uma melhor eficácia depois no processo criminal quando ele é iniciado. Foi criado um grupo de trabalho sobre utilidade, eficiência e efetividade da persecução penal. É um novo foco que tem sido dado, que é a racionalização do nosso trabalho. Quer dizer, isso tem alguma correlação com alguns sistemas de outros países, e nós também já temos alguma experiência nisso, na suspensão da ação penal, uma espécie em casos menos graves, o acordo que a acusação faz com a defesa desde que ela confesse o crime e aceite uma pena mais branda, e já encerramos o processo. Também faz parte, quer dizer, dessa sistemática, um pouco a delação premiada, ou seja, no direito, digamos assim, acusatório moderno, em busca de uma maior efetividade da ação penal, de maior racionalidade do processo criminal, tem-se buscado algumas formas de agilizar o processo, agilizar a investigação e, digamos assim, ser mais prático e pragmático. E foi elaborado ainda um roteiro de atuação sobre crime de tráfico internacional de pessoas. Isso também é um tema que está na atualidade, é um problema grave hoje da atualidade. Nós temos aí movimentos migratórios no mundo inteiro. E, de certo modo, ele guarda uma correlação com o trabalho escravo. Em geral, o tráfico é para a exploração de mão de obra, tá? Inclusive de prostituição e outras coisas. Prostituição é muito comum. Mas também, na verdade,
é para você explorar a mão de obra como se fosse escravo. O GT desenvolveu um roteiro muito interessante de utilidade para os colegas, no sentido de produzir melhor a prova e produzir melhores resultados nos processos criminais. E as expectativas para 2015? Em linhas gerais, quer dizer, a nossa expectativa é no sentido de que no ano que vem nós poderemos ter, digamos assim, uma ação do Ministério Público mais racional, mais objetiva, mais eficiente e mais proveitosa sobre todos os aspectos na questão criminal e na questão criminal federal, que é a que nos toca particularmente, sobre todos os aspectos, de modo que digamos, a instituição possa, nessa parte, cumprir muito bem a sua missão constitucional, que no final é um dever de todos nós para o bem da sociedade, para o bem do país, que é o combate à criminalidade. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Obrigado.